Prontinho. Me fala o nome completo da senhora. Marinete Ferreira da Silva. Marinete, você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Concordo. Caso algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente a senhora queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com e solicitar a retirada do vídeo e aí a gente tira, tá bom? Tá bom. Então, dona Marinete, eu queria que a senhora começasse se apresentando, falando a sua idade, se a senhora é casada, se tem filhos, a cidade em que mora. Ok. Meu nome completo é Marinete Ferreira da Silva. Sou divorciada há muitos anos, depois separada há 27 anos. E tenho 5 filhos, 2 homens, 3 mulheres. E tenho 10 netos. 9 netos e uma bisneta. Legal. É. Qual que é a sua idade? A minha idade é 71 anos, vou completar 72 agora em agosto. E qual a cidade que a senhora mora? Sim, aqui em Maceió, Alagoas. Tá. Qual a área que a senhora trabalhou ou trabalha? Como é que foi como que é a sua trajetória profissional? Minha trajetória foi sempre assim, negociei pouquinho, né? E depois foi como doméstica, entrei em empresa, depois terminei como diarista. Tá. E como que surgiu o interesse, então, pelo conhecimento das plantas medicinais? Meu interesse foi que eu fiquei muito ruim dos ossos, tudo, e eu comecei a procurar angico. Eu não morava aqui, né? Morava Rio de Janeiro. E fazendo chá, comprei remédio caro pela internet, não sei se eu posso dizer a área de qual, né? Mas comprei na época os potinhos pequenininhos, foi na época foi R$ 82 para passar toda a coluna, arrumei alergia, ainda hoje tem caroços. Depois não estava resolvendo, comprei sebo de carneiro com cânfora, passei debaixo do solado do pé, consegui ficar dormindo, e daí eu dizia, agora tem que ser mato, onde eu vou arrumar? Aí foi comprado um celular desse. Eu tinha medo, porque eu disse que tinha muita coisa e tal. E quando eu comprei, assim que eu abri o vídeo pela internet do chip, encontro o Daniel mostrando as plantas. Eu disse, ela mostrou detrás da minha casa, que era a casa pequena, mas o terreno era grande, e eu já plantava banana, goiaba, mangueira. Aí eu disse, de redor, eu disse, já tem remédio. Aí fui atrás, fui catando, né, as ervas São João. Eu disse, agora onde achar a erva botão, saí por a beira de estrada e achei, saí juntando, aqui, folha ruim eu deixava para lá, e concluindo, não tinha baleeira, saí de novo, achei a baleeira. Comecei a fazer chá e saí melhorando. Um dia comprei açafrão, já pronto, que lá vende nas casas de erva, e juntei com pariparoba, comprei seca, né? Eu tomei como hoje, como amanhã podia pisar no chão. Aí foi aí, partiu o meu interesse, que eu queria fazer curso, eu que já ensinava um pouco, pelo que ele ensinava. Dá licença um pouquinho para eu apagar o meu fogo? Tá bom. Voltei. E daí vim embora para aqui e fiquei interessada assistindo, mas não tinha internet suficiente.
Em dezembro agora que passou, fez 1 ano que eu botei internet para assistir Uhum. mais tempo. E pelos uns resultados que eu fui tendo, cheguei aqui, quase morri, tanta doença, e eu já testando, pique de Mas pressão. a senhora fez então esse tratamento para os ossos, né, que a senhora encontrou nos vídeos do Daniel, ainda só vendo os vídeos gratuitos dele, não tinha acesso ao curso ainda. Não, já comecei desde lá, E aos como que a pouquinhos. senhora, e como que a senhora decidiu fazer o curso? Eu decidi porque eu queria cuidar da minha saúde melhor, com os métodos, postologia, dosagem, tudo direitinho, porque eu não sabia, não entendia, né? Fazer as tinturas, fazer pomada, eu queria aprender tudo isso. Aí eu me decidi e também pegando, ajudando, tentei ajudar uma sobrinha minha, pelo lado dele, que um rapaz, o nome disse que era terapeuta, eu passei para ele e ele disse que deixasse ela se operar e depois conversava com ela. E eu vi ela muito ruim e eu disse, eu não vou desistir. Soltei um vídeo dele que tem aquele Insuline Pro. Uhum. Aí ela disse, tia, eu me agradei. Eu vou tomar o chá. Eu disse, então, você compra isso, 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 toma assim, assim, assim. Aí ela disse, tá certo, mas eu sei que ela é tomar 3 dias e desistir. E eu vi ela com a barriga desse tamanho, tomando insulina, cheia, cheia. Sabe, cheia? Só de doença. Aí eu disse, não. Aí eu disse, eu tenho que ainda avisar o Daniel que eu roubei como é que chama? A dosagem dele. Eu disse, você vai pegar o vídeo que eu mandei, você vai para manipulação, você disse que confia, mande manipular essa dosagem aqui. E você vai tomar o suco, vai tomar as ervas que eu te indicar, você vai comprar e vai tomar tudo direitinho, senão você não toma. Aí ela fez. Só no chá, 3 dias, ela me ligou que a insulina estava baixando, que era 300 e pouco. Aí eu exigi que ela fosse. Eu disse, não sei se o Daniel vai me processar em cima disso, mas eu vou fazer. E fiz, né? Resultado, resumindo, ela não estava sendo operada com a diabetes tão alta, tomando muita insulina. Passei para ela jantar mais cedo e não medir a insulina de noite, só no outro dia, e usando os métodos que eu mandei ela manipular. Resumindo mais de uma vez, ela antes de 2 meses conseguiu se operar e não toma mais insulina. Nem parou de tomar insulina lá atrás e até agora. Não toma mais insulina, então, e não... Não toma. Tá. E a senhora atende como terapeuta ou a senhora indica as plantas para alguns familiares e amigos? Não, como terapeuta, eu só tenho 6 meses, ou seja, parece que já é 7, que eu entrei no curso de terapeuta. Uhum. Eu já ajudava acompanhando o que ele falava, o Daniel, as dosagens e psicologia, tanto para mim como para os outros. E em mim era complexa, né? A Uhum. minha era complexa, eu quase alejei. E como terapeuta mesmo, e quando eu indico, eu não digo que eu sou terapeuta. Apenas eu digo, eu estou fazendo um curso, eu estou estudando aí as plantas, entendendo devagar, Uhum. né? Então, a senhora fez realmente, não é para trabalhar como terapeuta, a senhora fez para ter mais conhecimento e poder ajudar as pessoas, indicar. Não. Eu fiz no sentido de entender melhor como utilizar as plantas, conhecer a planta, estudar as plantas, que eu nem sabia o aprofundamento, agora eu estou entendendo melhor, né, para estudar as plantas e ver os benefícios delas, saber para que serve, fazer a anamnese, que eu já faço isso com a pessoa quando eu para que fala alguma coisa, eu digo, se eu tenho que fazer uma anamnese com você, ou tipo, como você entendeu, tipo uma consulta, perguntar da sua vida e os seus Uhum. hábitos,
de alimentação, mas eu quero atuar no lado de terapeuta. Mas a senhora cobra pelos atendimentos ou faz de forma gratuita? Se eu pudesse, dava tudo. Se eu pudesse, dava tudo. Eu faço e ainda levo, às vezes, na casa da pessoa, Ah, quando é de tá. idade. Quando é de idade. Depois que concluir o curso, a senhora pretende passar a cobrar ou não? Dependendo da regra do nosso professor, do meu professor, né? Se for o caso, cobrarei, mas se não pode pagar, ajudarei, Uhum, né? Meu uhum. caso não pode, não tem condições, eu ajudo, como já faço isso, né? E o que a senhora viu de diferença em ser seguidora, né, dos vídeos de forma gratuita, do conhecimento que a senhora tinha, de forma gratuita, assistindo os vídeos do Daniel, e agora, durante esses 6, 7 meses aí, sendo aluna? Qual foi a principal diferença que a senhora sentiu? A diferença é seguir, a gente pega só por alto, né? Um pouco se quer fazer. Eu vejo a diferença que tem que ter pegar um conhecimento dos fitoterápicos das plantas e ter a autoridade de entender a nossa necessidade, a doença, entender a doença e entender de onde começou aquela doença para teve essa diferença para mim. Conhecer, eu já procurava conhecer o meu corpo, no caso. Onde dói, onde não dói, entendeu? E isso Uhum. ajudou eu a entender a minha causa. E assim eu passo para as pessoas. Procure entender se você se toma água, quando você come uma comida, se ela te ofende, qual a diferença para você ter que eliminar aquela alimentação, Tá. entendeu? Que é assim que eu faço comigo também. Uhum. E hoje a senhora se sente mais com esse conhecimento que a senhora adquiriu, né? Está adquirindo aí ao fazer o curso. A senhora se sente mais segura? Sim, sim, sem dúvida, Uhum. sem dúvida. Tá vendo? Esses ombros aqui, quando eu pegava qualquer peso, depois eu só me levantava da cama segurando a cabeça, porque senão o resto da coluna doía tudo. E eu levei uma queda por cima desse ombro com compra. Passei 3 meses que mal balançava o dedo, não tomei um comprimido. Fiz desafio, fiz desafio. E hoje eu levanto, volto para lá, volto para cá, ainda incomoda um pouquinho. Mas assim, eu não ando fazendo muita complexa, muito passando óleo mais, entendeu? Eu deixo a base do método que eu faço. E esse lado eu não dormia à vontade para me virar. Hoje já me viro de todos os lados, eu faço teste na minha cama, eu não vou para academia, mas eu faço teste na minha cama como o meu corpo está e o que ele está precisando, como tipo um exercício, E a senhora né? tratou só com as plantas? Oi? A senhora tratou só com as plantas, com chá, com pomada? Nas tinturas, os benefícios da gente fazer o curso é ter o conhecimento, né, de como as plantas funcionam e a gente atestar as dosagens. Eu vi mais resultado quando eu fiz as tinturas. Mais do que com os chás. Mais do que com o chá. Na minha coluna foi complexa. Uhum. Melão de São Caetano. O Daniel, ele é a Eva Baleeira, e eu é melão de São Caetano. Em tudo, em tudo. Eu dei uma compressa no melão de São Caetano, que não era 100% de temperatura, mas era de 70 para 80, para queimar. E vi resultado, porque o problema estava sério na lombar, seríssimo. O que que Eu a senhora tinha? Teve algum exame que diagnosticou algum... tive, foi por isso lá que eu fiquei ruim, eu já tinha entrado, eu fiz uma estrometria óssea, minha coluna ficou torta, eu comecei a procurar posição para ela ficar reta. Foi lá que eu tomei, usei a pomada, que eu não conhecia o Daniel, não conhecia. Comecei já a usar assim. E
Depois ele disse que era estompania. E eu, que beleza é estompania? Eu não sei o que é. E, resumindo uma coisa com a outra, ainda fui pré-diabetes, consegui eliminar, sem conhecer o Daniel, buscando um método natural, mudando a alimentação. Tomando pau-tenente e um gel que eu comprei natural, que limpava todo o intestino e o pâncreas. Uhum. Fui lutando já aí. Mas eu não sabia os benefícios da manga, benefício da pitanga, benefício da banana, da casca da banana. Eu não sabia nada disso. E ouvindo, e hoje já tenho atestado, tem 5 anos. Vai fazer em dezembro que eu não uso um comprimido. Mas adoeci desse dedo, lá eu tive que tomar, que eles queriam injeção. Eu disse, não, não quero injeção. Eles me deram o comprimido. Passaram o remédio para cá. Você vai tomar? Eu disse, vou. Direitinho. Tomei não. Aqui, ó. Tá saradinho. Com E erva essa... baleeira e terramicina, fazendo chá forte. Que aí perdi o medo de fazer fraquinho, né? Aí aprendi fazer mais forte. E fazia higienização, não lavava roupa, paguei uma menina para passar minha roupa na máquina, para não ir sabão, e fazia uma higienização com melão de São Caetano, álcool de... Perdão, vinagre de álcool e álcool normal, jogando naquela água bem esperta e fazendo a compressa. E à noite eu fiz um óleo medicinal que pingava uma gota. Na outra noite eu pingava uma tintura de baba-timão e perrucho. Está bem forte, vou separar ele só para isso. E assim, estou curada. E esse tratamento todo a senhora aprendeu no curso? Vendo os benefícios e fazer as minhas dosagens e aumentando, que eu tinha medo de aumentar, né? Aí aumentando, mas não tomei o remédio lá. Eu tenho muita historinha que eu consegui. Além da sua sobrinha, né, que a senhora ajudou também, qual foi a outra pessoa que a senhora ajudou que teve, assim, uma melhora fantástica? Próstata. Próstata, quem que foi que a senhora ajudou? Hã? Quem que foi? Foi um homem. Um amigo. Aham. A mulher dele não tinha muito tempo para fazer, e eu falava, vou fazer, vou fazer. Mas percebi depois que ela é esquecida. Ela perde o foco da planta. Ela vê uma planta, eu amostro, aí depois ela diz, eu não lembro. Aí eu resolvi, insegura ainda, eu não estava no curso ainda, mas já brigava para entrar no curso do APS, foi lá atrás que eu estava, não deu certo, tive que, eles me devolveram o dinheiro, foi aí no APS. Aí eu fiz um xarope. Nem sabia se ele era diabético, eu nem perguntei, não sabia se podia perguntar ou não. E fiz um xarope, na mesma semana imediata ele começou a soltar o jato da urina, que não urinava, era pouquinho. Aí eu encomendei para ele tomar 4 vezes ao dia, de 3 a 4 vezes uma colher de sopa. Eu não sei se era pouco ou não. Mas perguntei para a mulher, ela disse, eu já vejo barulho no vaso sanitário. Porque ele tinha vergonha de dizer para a esposa. Aí conversei com ele, aí ele se convenceu, que eu sou mais velho que ele e a gente se conhece há muitos anos. Então eu peguei e fiz o novo chá de novo. Aí ele disse, eu também vi que a graviola é boa. Eu digo, isso, porque a mente dele ia se abrir, né? Eu disse, pronto, depois disso você vai fazer, agora você vai tomar o óleo da semente da abóbora e a ortiga branca. Aí eles não foram não procurar, eu fui para Doce Eva. Eu disse, olha, lugar tal tem. Ou você, Maria, ou ele vai-se embora, vai comprar. Aí, o primeiro ele fez exame, o médico fez no exame assim, disse, tá quase o mesmo jeito. Mas você vai, toma, continue os remédios, os comprimidos, e depois você vem para fazer exame de novo. Aí eu disse, olha, continua, agora vai entrar o óleo, vai entrar a ortiga.
Aí ele começou a tomar, quando foi, ele disse, olha, tá sarado, tá tudo bem. Ele refez os exames Refez. e tratou, tá tratado já. Mas os médicos não se contentam. Pegou e passou para ele o remédio de próstata para ele continuar. Eu fui e disse para ele, não tem necessidade. Ele fez você soltar o jato da urina? Não. E por que você está tomando? Você volta tomando o chazinho de novo. E não tem necessidade de te botar remédio de colesterol. Olha, tem o abacaxi, o, o gengibre e o limão. Você faz pelo menos 3 vezes na semana. Ou seja, aí peguei ele comendo pão, açúcar. Aí eu disse, peraí. Tem história do colesterol, vocês estão errados. Que são muito... Tem intimidade nós, né, de conversarmos. Aí eu fiquei lá, não, tá errado. E você não tem que ir usando o colesterol, não, que ainda impede outras coisas em você. Como ele é homem, às vezes eu fico com vergonha um pouquinho de falar. Agora, eu tenho vontade de ajudar ele, que eu não sabia, é que ele perdeu o olfato, ele não escuta bem há tempo. Essa semana eu estive conversando com ele, mas fiquei quieta para ver como, nesses estudos, como eu vou ajudar ele. Porque a pessoa o médico ficar sem a sua audição. O médico queria que ele botasse aparelho, ele não quis. Mas ele escuta, ele diz que não é 100%, mas escuta. Eu até ensinei a ele que ele pegasse a hortelãzinha e ficasse cheirando toda de manhã, porque eu perdi o olfato quando eu cheguei aqui. E eu clamava o dono de tudo e pegava folha de hortelãzinha e folha de tangerina que eu tinha plantado, né? Novinhas. E saía cheirando. E eu creio que aquele aroma ajudou. Uhum. E fazia compressa com o melão de São Caetano, tanto no corpo como na garganta. Na garganta. Eu não sei. Eu sei que eu criei e para mim funcionou. Em mim funcionou muita coisa. E a senhora ajudou mais alguém a fazer algum tratamento com as plantas? Olha, ajudei de pouco, ajudei esse, né? E ajudei aos poucos. A minha filha, ela teve, quando eu vim morar aqui, ela tinha sangramento forte e muita cólica. E eu, mesmo sem entender muito dos métodos, quanto fazia direito, mas fui fazendo e ia levar o chá, ela trabalhando, fazia e deixava lá. Levei o louro para ela fazer, mas parece que ela não fazia. Mandei manipular a unha de gato. Até eu errei a dosagem, que era 500 miligramas. Depois assisti um vídeo do Daniel que era 250 miligramas. Aí eu disse para ela, olha, você toma hoje, amanhã você não toma, porque ele tem 500. Corta aí a dosagem pelo dia. Assim ela fez. Ela parou a cólica, ficou regulando direitinho, mas ela é muito chata, cheia de estresse, aí 2 meses eu parei. Mas ela ficou regulando direitinho, não tinha mais fluxo menstrual forte. Eu disse, se previna, porque você está limpando o útero, você pode engravidar. Aí ela disse, sou criança não. Tá bom, deixei para lá. Quando eu penso que não, com quase 2 anos, a filha dela com 23 anos ia fazer, nasce uma criança. Mas ela não tinha mais fluxo menstrual forte. Uhum. Mas o mioma, eu assisti o parto dela, perguntei para o médico, ele disse que ele não evoluiu, tá, assim, tá pequenininho. Aí agora eu exijo dela fazer os exames para tratar o restante. Uhum. Legal. Teve mais alguém que a senhora lembra que ajudou? Tem, mas assim, tudo pouco, tosse, forte, eu vou lá, levo o chá, que são pessoas de idade, né? Há Uhum. pouco tem uma senhora que só com o extrato do picão preto. Eu atestei em mim a dosagem, de manhã atacou a dor aqui,
que eu não podia pisar no chão, por causa do final da vértebra, que a coluna na época era toda, né? Só não os cabelos. E eu atestei com ela 4 dias. Ela não sente dor da coluna, ela disse que um visguinho bem pouquinho, que falta eu agir com ela, né? E ela tá com os pés agora muito inchados. Eu já tô com as ervas ali para fazer o chá e lá para ela desinchar aquela aquele inchaço que ela já tem 86 anos e um filho dela precisa muito dela, tem paralisia, Uhum. né? E eu tenho que ir para lá, no caso. E como que a senhora se sente ajudando essas pessoas? Eu me sinto bem. É meu alvo fazer o bem. E por aqui por perto, corte de cerâmica, que chegou aqui sangrando e não queria para o posto de saúde para dar ponto. Aí eu conheço uma Eva, eu imagino que o Daniel conhece, mas ele ainda não botou na live. O nome científico eu nunca me lembro. Eu peguei, puxei e vi o nome científico, anotei. Metriolate natural. E lavou com bastante água limpa, água corrente, bastante, e apliquei. E não, disseram, se toma banho não molha. No outro dia ele estanca o sangue. O sangue muito não, o sangue que esteja escorrendo muito. Ele estanca o sangue. E estanca que nem um curativo mesmo, ele lacra. Não deixa entrar, parece que nem vento. E no outro dia ela disse, Dona Nete, olha como está. Aí eu disse, beleza, vamos aplicar de novo com essa Sara. 2 aplicações, ela sarou o corte. Vizinha aqui tem 2, não, tem 1 mês. Ela tomou um tombo e abriu na perna dela. Ela foi para a UPA, levou ponto. Ansiosa, arrancou os pontos porque não estava sarando. Aí ficou inchaço e aberto. Desse tanto aqui, eu não sei quantos centímetros, se é quase 10 centímetros ou é 7 centímetros. Aí ela veio, eu modifico o sabonete para lavar meu corpo, para hidratar a pele, que a minha pele ficou de sangrar, mulher. De fazer assim, ó, e sangrava, tanto os pés como as mãos, não tem mais não. Não tem mais não. E aí eu faço esse sabonete, modifico e ponho ervas, né? E ou óleo de rízano ou o óleo de coco. E dá de letra para a pele. E aí ela veio, aí eu disse, ela veio, tinha encomendado o sabonete, e ela, aí quando ela me mostrou, eu disse, mulher, eu disse, vai lavar, higieniza, quer botar um mato que eu tenho aqui? Ela disse, quero. Ela veio, eu digo, senta, fui correndo, peguei que logo ele talha, fica duro. Corri, despejei ali na região. Ela disse, ó, tá queimando. Eu disse, ele segura aí, porque o negócio é bom. Então, no outro dia, eu disse, você agora de noite vai tomar terramicina em pó, que eu tinha feito, terramicina em pó e erva baleeira em pó. Aí você vai tomar uma dose forte. Você vai tomar uma colher de sopa numa xícara de água. Agora da janta e quando você for dormir. Porque voga como 2 colheres de sobremesa, né? Uma colher de sopa, como fosse 2 de sobremesa. Eu sei que não tem toxicidade, eu acredito quando o Daniel passa, né? Ela tomou, no outro dia ela veio, já estava desinchada, onde estava bem grosso. E como queria sarar. Eu disse, vai lavar de novo e vai botar de novo. E assim, eu disse, me obedece. Você não vai tomar comprimido nenhum. Vamos testar, eu mato. E ela obedeceu. Sarou. Olha que legal. Sabe quanto ela gastou? Hum. R$ 150 de remédio. E não estava sarando. Aí ela pegou e resolveu comprar os 6 sabonetes que eu tinha feito. Eu achei até ela engraçada. Aí a mãe dela agora falou para o moço que tem diabetes. Disse, mas a senhora vai fazer garrafada? Eu disse, eu não sou curandeira, não. Eu estudo. Eu tenho que conversar com ele para ver os hábitos de vida dele. Manda ele que eu quero conversar com ele. O pedreiro que vai vir para aqui também. Ele quer que eu acompanhe ele, Uhum. né?
também, como a história da diabetes. Fizeram um chá, eu disse, não, eu encomendei foi o suco, não foi você fazer chá disso aí, não. Cebola tem que ser crua. Ele começou a rir. A anamnese é importante fazer, né? Hein? A Sim, anamnese é sim. importante. Mas eu só conversei um pouco, né? Uhum. E disse pra ele, olha, ia passando um sururu, ele ia comprar. Eu disse, ó, isso é um veneno para quem você tem diabetes. E pedi a ele para fazer imediato agora um exame médico. Aí ele disse que vai pedir a filha para a gente agilizar. Uhum. E esses conhecimentos que a senhora adquiriu, então, né, durante esse período no curso, a senhora acha que está valendo a pena, Está. tá? Tá. Para mim tá como eu tivesse um ganho. Eu parei até de costurar, eu costurava, aí vieram, eu disse, não, eu tenho ainda os meus a fazer que eu não tenho quem mande, e tem os horários de eu estudar, vou comprar um notebook, vou procurar uma pessoa que saiba fazer, passar os aplicativos para eu estudar as plantas, né, aprender como estudar melhor. O ruim é o inglês, minha amada. Inglês, eu tenho que tomar mucuna, que nem o Daniel. Vou tomar, mas vou tomar. Vou E tomar. o que a senhora diria para um aluno que está em dúvida se vale ou não fazer o curso? Eu digo que vale a pena. E só vale a pena tudo aquilo que a gente. Como é que eu posso falar? Só vale a pena se você pôr a mão na massa. Se você não parte para fazer, deixar que os outros façam, fica difícil. A gente fica dúvida, né? Ah, presta ou não presta, vale ou não vale? Eu acho que vale a pena, sim. Olha, quando eu pago esse curso e pago as minhas contas, eu fico com desse tanto para minha alimentação. Mas eu disse, eu pago satisfeita, pago Uhum. feliz, porque eu não estou gastando na farmácia e vendo a minha saúde desmoronar, né? Porque há pouco, o resultado que eu estou vendo agora, quando eu fiz uma tintura com açafrão, saião, erva baleeira e. Qual foi a outra planta, meu Deus? Agora pegou coisa. Cordão de fraude. Fiz a tintura e eu fui ver no exame meu que tinha feito há um ano, agora em junho, faz. Eles disse que a mulher disse assim, que me entregou o exame, tá tudo bem. Quando você precisar vir um médico, você traz esse exame. Aí o Daniel mostrando como ler, e eu fui ler. Eu estava de novo um pré-diabético, com quase 100 de glicada. Eu estava com ácido úrico. Eu disse, por isso que o tornozelo estava inchando. E a perna toda inchada. Meu, tanto chá que eu tomo. Essas dosagens, no curso eu estava cobrando o tempo inteiro. Eu quero ver a live onde faz essas tinturas, gente. Eu cobrei muito. Uma aluna que eu só fiquei no grupo 4 meses. Depois, para completar 6 meses, eu não fiquei no grupo, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei sozinha. Eu estou lidando, olhando os vídeos, assistindo Daniel, prestando atenção e fazendo sozinha. Mas tudo bem. E aí até que eu assisti, uma aluna disse assim, olha, fica lá no Jornada. Assim, eu, sem saber clicar, que eu não sei. Agora que eu estou aprendendo um pouco do celular, e fui apertando, apertando, e descobri e assisti. Eu disse, pronto, agora eu vou fazer. Os tornozelos, onde tinha aqueles inchaços de lado, tá bem pouquinho. Uhum. Tá bem pouquinho. Aí peguei o restante da minha tintura, e uma mulher que ela disse que tem artrite, artrose, próximo a um terreno que eu lá em cima comprei para encher de planta medicinal. Aí eu passei para ela, mas desde antes de ontem era para eu ir lá e não sei o resultado dela. Ela disse, não vou tomar. Aí eu mostrei para ela, né? E aí, como desinchou.
E nem estou tomando muita tintura, não. A senhora tomou a Mas tintura da baleeira? açafrão, baleeira, botei junto. Eu vi ele dizendo que pode botar quatro. Eu já botava sem ele dizer. Eu digo, vou botar para tomar de uma vez. Agora, quer dar a dosagem para eu acertar, né? Eu saí acertando, aí coloco uma colher de sobremesa desse tanto de água, menos de meio copo. Porque eu digo, de cada pouco vai quase uma colher de café. Aí eu digo, eu acho que vai dar. E deu resultado. E muito resultado. Legal. Esse lado aqui ainda doía muito, junto com o que eu caí. Já hoje me acordei por cima do braço, que não, quando eu dormia por cima do braço me acordava, aí já não podia mais movimentar nem o braço. Aí agora não, quando me acordei hoje eram as 4 da manhã e não está doendo nada, nada. Descobri uma dor crônica dentro do joelho. Eu disse, eu para mim estava tudo bem. Não podia envergar o joelho quando me sentava, né? Aí agora já posso. Ainda dói pouquinho, porque ainda tem que eu fazer essas coisas de quantos anos. E é só agora que eu vim pegar possibilidades de fazer mais mais eficaz, né? Com mais segurança, ter mais certeza. E eu vejo o resultado. Meu narizinho com o resto Legal. de celulite ainda me atacou essa semana. Uhum. Preparei um óleo medicinal e dei massagem e começou a curizar. Legal. É. A E senhora teria alguma mensagem para deixar para o Daniel? você me pegou de surpresa, mas eu vou. Eu não sou boa de mensagem, não. Sou um pouco. Eu ri assim, mas dentro de mim eu tenho uma timidez. Eu tenho que ver qual é a Eva que pode me tirar isso. Olha, a mensagem que eu tenho para dizer para ele como profissão que ele já foi, teve a profissão, né? De professor, não se deu bem, ficou é, sei lá, sem gostar, que talvez lá na frente ele tinha uma missão. Para mim, isso dele não é uma profissão, é uma missão. Qual o exemplo dessa missão que eu quero falar? Em cima da palavra de Deus. Eu sou cristã, acredito nos mistérios escondidos do Senhor. O propósito que ele tem para cada um de nós, aquele que quer ser honesto e fiel, fazer as coisas corretamente dentro de lealdade, né? Que a deslealdade ela não leva nem a rico, nem a pobre, nem a profissional nenhum. O que eu tenho para dizer para ele que o propósito dessa missão dele não era com ele, era com o Senhor, o Criador de todas as coisas, é o Deus Altíssimo, entendeu? Uhum. Como eu acredito que ele tem um propósito na minha vida, esse mesmo Deus, que essa missão dele. Oi? Você falou? Então, essa missão dele vai além, que ele continue dentro de lealdade, buscando mais estudo, tendo paciência com uma pessoa como eu, que tem muitas ainda perdidona, que eu ainda tenho um pouco ainda para me adaptar, né? Que é Deus que ilumina a mente dele, né? Eu também quero tomar remédio para melhorar a mente. Para invejar a dele, não, mas para melhorar a minha. Eu Tá também joia. Tá tive lá joia. atrás muita depressão. Uhum. Depressão, ansiedade. E um pouco das dores minhas era ansiedade e Uhum. depressão. Né? Hoje eu já Uhum. tomo coentro, passiflora. Eu descobri uma erva no meu quintal, malva branca. Eu tenho um Uhum. aplicativo, sem ser do lado dele, que ele manda a gente apontar qual a planta que a gente quer identificar e ele dá o nome científico e dá o popular. E Uhum. eu atestei ela com, não sei qual erva foi. Eu dormi um sono só a noite toda, parece diazepam. No outro dia a gente parece que ainda quer dormir mais. Legal.
Que bom, né? Ter isso tudo assim, né? No próprio quintal. A semente dela tá ali. Eu digo, logo você nasce de novo. É, malva Olha, branca, eu nunca tinha ouvido nem falar. legal, Descobri essa erva. legal. Bom, eu vou parar a nossa ação, tá bom?